Oi, turma. Vamos começar aqui um fichamento do livro do Weber, que é Max Weber, não Karl Marx, tá? Não vão confundir os autores. O livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é certamente o livro mais famoso dele, um dos livros mais conhecidos da sociologia. Muita gente que nem estuda sociologia já ouviu falar nesse livro. E vamos começar definindo alguns conceitos. Primeiramente, ética é um debate sobre aquilo que é essencialmente certo ou errado. Por exemplo, andar de biquíni em público é uma coisa que algumas sociedades é vista como tudo bem, algumas sociedades veem como totalmente errado, né? Isso não é uma questão ética. Ética são aqueles debates, aquelas questões que provavelmente todas as sociedades têm uma definição de que aquilo é errado. Por exemplo, torturar uma pessoa sem motivo algum. Torturar apenas pelo prazer de torturar. Provavelmente em qualquer sociedade isso não é aceito pela maioria das pessoas. Então esse é um problema ético, porque se supõe que esse é um problema universal, né, que em qualquer época, em qualquer sociedade, aquilo lá é errado. Bem, não dá pra gente dizer se tem alguma coisa que em qualquer sociedade é vista como errado ou certo, eu não sei afirmar. Talvez tenha alguma sociedade que as pessoas aceitem as pessoas torturarem por prazer. Mas, vamos falar aqui da ética religiosa. Ética religiosa, então, seria aquilo que qualquer pessoa de uma religião, para poder se considerar parte dessa religião, tem que conhecer e respeitar. Então, por exemplo, não tem como você dizer que você é cristão se você não acredita em Deus. Não faz sentido você não acreditar em Deus e falar, eu sou cristão. Ou você acreditar em Deus, mas também acreditar em Buda, acreditar em um monte de deuses de outras religiões e falar que você é cristão. Você pode ser uma pessoa espiritualista, uma pessoa religiosa, uma pessoa que acredita em algo divino, mas você não é exatamente cristão, porque faz parte da ética de ser cristão você acreditar em um Deus. Então isso seria a ética, aquilo que é certo ou errado para uma religião, por exemplo, ou para uma sociedade, enfim. Continuando. Protestante é o que a gente no Brasil chama de evangélico. Mas não é a mesma coisa, porque evangélico, a maioria das igrejas evangélicas do Brasil, elas são igrejas recentes, são igrejas que surgiram nos anos 60 nos Estados Unidos. As igrejas que o Weber estudou são outras. Essas igrejas, tipo a Assembleia de Deus, Universal, nem existiam nessa época. Ele estava olhando as igrejas luterana, calvinista, presbiteriana, metodista, batista, que não são tão populares no Brasil, especialmente a luterana, por exemplo, que é a primeira, né? Mas que são a maioria na Europa, especialmente dessa época. Enfim, primeira coisa que o Weber observa no livro é que, segundo uma pesquisa que ele fez, né, na Alemanha, isso no século XIX, os protestantes da Alemanha eram mais ricos que os católicos. E ele, trazendo uma série de fatos, uma série de estudos e conclusões, ele afirma o seguinte, que a própria religião católica de certa forma condena, né, uma pessoa a ser gananciosa, uma pessoa querer acumular muita riqueza e afaga a pobreza, né? De certa forma aceita a pobreza, vê a pobreza como um atalho para o céu, de certa forma. E já a religião protestante não. Ela vê o enriquecimento como algo positivo, né? Se o enriquecimento não for gasto com futilidades, com besteiras, vê isso como algo positivo, né? E a melhora no nível de vida como uma bênção. Beleza, daí o Weber vai focar especificamente nos protestantes. Ele vai olhar aqui que essa ética, né, o certo e o errado, protestante. Bem, na visão protestante, especialmente as primeiras igrejas, lembrando que são várias, né, aqui no Brasil são várias, imagina desde o começo, né, quantas igrejas protestantes não tem. Não são todas iguais, mas muitas que existiam na Europa no começo, né, logo começou a surgir o protestantismo, muitas dessas igrejas tinham a seguinte doutrina, que era da predestinação. O que é a predestinação? É a ideia de que Deus, por ser onisciente, ou seja, saber de tudo, desde a criação, antes da criação do mundo, antes de nascer Adão e Eva, ele já sabia quem ia para o céu e para o inferno. Porque, segundo essa visão, inclusive no filme da bruxa, ela fala isso. Quando o bebezinho é sequestrado, né, e fica esse debate se ele ia para o inferno ou não, porque ele não era batizado, alguém no filme fala que não tem como saber porque só os descendentes de Abraão são escolhidos e não tem como a gente saber quem é descendente de Abraão e quem não é. Mas tem essa questão na predestinação. Você tem que ser descendente de Abraão e isso te dá um passaporte pro céu e assim, não importa como você viva. Se você não for do povo escolhido, você vai pro inferno. Essa era a crença que eles tinham. E outra coisa, como a gente observa até em algumas igrejas evangélicas aqui do Brasil, né, existe uma coisa forte nos protestantes de condenar o tempo gasto com coisas que não são voltadas a Deus.
né? Então tem muito evangélico, por exemplo, que não ouve música que não seja música religiosa. E esse tipo de questão era fortíssima entre esses primeiros protestantes. Eles não jogavam nem, eles não faziam nem, praticavam nem esporte. Até o esporte para eles era visto como algo ocioso, né? Como um tempo jogado fora, porque ele não era dedicado a Deus. Então eles basicamente oravam muito. E quando eles não estavam orando, o que eles podiam fazer? Basicamente trabalhar. Então era isso que um protestante no início da reforma fazia. Orava e trabalhava. Beleza. E voltando um pouquinho, ele não sabia se ia para o inferno ou não, né? Porque não sabia se era descendente de Abraão. Mas, na visão dos protestantes, Deus mandava alguns sinais, né? E como um protestante basicamente orava e trabalhava, boa parte desses sinais vinha por meio do trabalho. Então, se o trabalho desse certo, se o negócio fosse bem, se você estivesse fazendo uma grana legal, isso provavelmente era um sinal de que você iria para o céu. Agora, se o contrário acontecesse, como acontece no filme, né? A menina vai colher os ovos, sai com o pichinho dentro, vai mexer na cabra, sai sangue, o cara vai caçar o coelho, ele não consegue caçar, o milho apodrece. Enfim, nada dá certo no trabalho daquela família, nos trabalhos que aquela família faz. E o que isso significa? Provavelmente você vai para o inferno, sua alma está condenada. Era meio que assim. Então as pessoas ficavam muito ansiosas, né? Porque, imagina, medo do inferno era uma coisa muito séria nessa época, né? As pessoas, meio que todo mundo tinha muito medo de ir para o inferno, as pessoas acreditavam muito nisso, pensavam muito nisso. Então, elas ficavam muito ansiosas, né, com essa possibilidade e se dedicavam intensamente ao trabalho para dar tudo certo, e elas se sentirem bem, vendo que o trabalho vai bem, né, e acreditando nessa ideia de que elas, assim, iriam, isso significaria que elas iriam para o céu. Né? Não é que trabalhar muito levaria ela para o céu, mas era um sinal de que ela iria para o céu, porque Deus, desde o começo do mundo, já sabia disso. E beleza, isso acabou gerando, então, um povo muito trabalhador, né, que trabalhava muito, 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 e quase não gastava o dinheiro que ganhava. Porque, como eu disse antes, eles não podiam gastar o dinheiro com coisas do mundo, né? Então, e qualquer coisa para eles era coisa do mundo. Por exemplo, eles não usavam botões muito chamativos, né? Prendia as roupas com aquele botão de pressão, ou escondia o botão com alguma coisa, porque meramente mostrar um botão já era um sinal de ostentação, de ostentar coisas fúteis, ostentar coisas do mundo. E é uma coisa que eles não faziam, eles não usavam joias, eles não decoravam a casa, e eles não gastavam o tempo dele com coisas fúteis, né? Eles não, sei lá, não apostavam. Lógico que nem todos, né? Sempre tem a pessoa, boa parte, inclusive, deles provavelmente não seguia a religião à risca. Mas os religiosos, eram muitos na época, faziam esse tipo de coisa, né? Então eles trabalhavam muito e não gastavam dinheiro. E isso acaba levando a pessoa a ter muito dinheiro guardado, né? Ok, então é basicamente isso que aconteceu com os protestantes. Acumularam muita fortuna. Mas além de acumular muita fortuna, eles também criaram uma cultura, né? Com certeza existem pessoas que lidam bem com dinheiro, que são boas de negócio, em qualquer religião, isso sempre existiu, né? Pessoas gananciosas, pessoas empreendedoras, de qualquer religião, em qualquer época, com certeza isso sempre existiu. Agora, você ter toda uma sociedade de pessoas que tem esse hábito, que tem esse interesse em trabalhar e gastar pouco dinheiro, e pegar esse dinheiro e investir no futuro, isso acaba sendo gerado com essa nova religião que é o protestantismo. Porque, basicamente, os filhos dos protestantes que surgiram mais tarde, né, que nasceram mais tarde, já não eram mais tão religiosos assim. E eles investiram bastante o dinheiro da família, né, em empreendimentos grandes, em fábricas, postos de petróleo, linhas de trem, aviões, empresas novas e tal. Tanto é que a região onde tem muito protestante, além do Japão, é a parte mais rica do mundo, né? Estados Unidos, Alemanha, o norte da Europa, né? Suécia, Dinamarca, Suíça, esses países que a gente em geral tem na mente que são países muito ricos, e são. E então, nesses países se criou essa cultura de meio que todo mundo, ou quase todo mundo, tem um espírito muito empreendedor, né? Tem o espírito do capitalismo, como o Weber diz. Né? Porque esse costume deixou de ser um costume apenas religioso. Né? As pessoas já não trabalhavam muito duro por medo do inferno, mas não deixou de ser um costume. As pessoas continuaram com esse hábito de trabalhar muito duro, não gastar tudo que tinham no momento, né? Gastar todo o dinheiro que ganha com a coisa, eu quero isso, quero aquilo, gastar tudo agora. Sempre mantiveram o hábito de manter dinheiro guardado, e isso de manter o dinheiro guardado, né? O que é? Em outras palavras, é acumular capital. Que é daí que vem a palavra capitalismo. O que é acumular capital? É você juntar bastante dinheiro, em vez de gastar com coisas no presente, você investe no futuro. Né? E investindo no futuro, você aumenta o padrão de vida da família. Então, você talvez vai viver pouco tempo, se você for um novo rico, né?
que hoje em dia não são muitos, a maioria das pessoas ricas já nascem ricas, mas enfim, conforme o capitalismo foi se desenvolvendo, o mundo foi se tornando rico, muitas famílias foram, né, subindo de vida e se tornando ricas, e mesmo que você viva pouco tempo essa riqueza, seus filhos vão nascer ricos, né, e a fortuna da sua família vai aumentando de geração em geração, porque a ideia é não parar de enriquecer, que é uma coisa que, segundo Weber, é menos forte na cultura católica. Né? Nos países católicos, como a Espanha, Portugal, a Itália, Brasil, as pessoas elas se satisfazem com o nível de vida que elas têm. Se elas não estiverem passando necessidade, elas não ficam perseguindo sempre mudar de vida. Né? Em geral, os nossos pais, quando conseguem sustentar a família, né, não ficam naquela loucura de conseguir ganhar mais, ganhar mais. Não que, assim... seja todo mundo, né? Óbvio que tem pessoas que têm esse espírito de sempre querer melhorar o padrão de vida da família, trocando de emprego, fazendo concurso novo, juntando dinheiro para empreender numa empresa e tal. Mas é uma cultura que é menos forte aqui, né? E nos países de maioria católica, segundo essa interpretação do Weber. Né? Então, em resumo, para ele, o espírito do capitalismo, que é esse espírito empreendedor, de acumular capital, né, de guardar dinheiro para investir no futuro, de não ficar satisfeito com o nível de vida que tem, de querer sempre subir de vida, e para isso ter uma vida muito regrada, de trabalhar muito e gastar pouco, esse espírito, essa cultura, é uma cultura que vem da religião protestante, da ética da religião protestante, do que é certo ou errado para a religião protestante. Por mais que não tenha mais o peso da religião, o medo de ir para o inferno, esse tipo de coisa, é um costume que ficou. Né? Então, na visão do Weber, o capitalismo ele surge como uma cultura. Né? A partir de certo momento da história, as pessoas passam a ter esse comportamento, que é um comportamento que aconteceu sem querer, elas só queriam ir para o céu, não queriam criar o capitalismo, mas que acabou criando. Né? Então, a gente vê que, para o Weber, o capitalismo é o resultado de um processo cultural, que o capitalismo ele aconteceu sem querer, né? E que, na visão de sociedade que o Weber tem, a sociedade ela é o resultado da ação de milhões e milhões de pessoas que vão fazendo várias coisas sem querer, né, sem querer, acabando moldando o mundo. Né? Então, eles não estavam interessados em criar o capitalismo, mas sem querer acabaram criando. E na visão do Weber, tudo na sociedade funciona muito assim. Né? Tudo que vai acontecendo é resultado de ações de várias pessoas que não estavam necessariamente querendo criar aquilo na sociedade, mas acabaram criando. Eu gostaria de fazer uma recomendação de vídeo que pode ajudar vocês a entenderem melhor quem que eram esses protestantes que o Weber estudou. Porque se a gente olha os protestantes de hoje em dia, pelo menos a maioria, aqui no Brasil, não é a mesma coisa, né? Eles não têm o mesmo comportamento, já não é a mesma religião, ou pelo menos mudou bastante. Então fica difícil da gente, né, desenhar na nossa cabeça como é que eles viviam, quem que eles eram. Mas tem um vídeo que pode ajudar bastante, que tá aqui na descrição do vídeo. Na verdade são 2 vídeos, né? Parte 1 e parte 2, que é sobre os Amish, que são um povo muito interessante. Os Amish são uma comunidade, né, que professa a fé protestante, né? São protestantes. E eles têm origem na Suíça, mas eles acabaram indo embora da Suíça para o Canadá e para os Estados Unidos, a partir do século XVIII, mais ou menos, principalmente porque na Suíça eles eram obrigados a servir o exército. E para eles, servir o exército não era algo certo, não era ético, não era contra a ética da religião deles. Porque de acordo com a ética da religião deles, nós não devemos nos apegar às coisas desse planeta. Então, o tempo que a gente está aqui, que é passageiro, a gente tem que viver como se a gente estivesse no céu, na visão deles, né? Então a gente não pode se apegar às coisas que estão aqui, que são daqui, nem ao país, por exemplo. Servir ao exército, servir a Suíça não é servir a Deus. Então, na visão deles, o tempo que a gente está aqui, a gente deve se dedicar a Deus e ao trabalho. E, como eles eram obrigados a trabalhar, a servir o exército na Suíça, eles fugiram, né, emigraram para os Estados Unidos, para o Canadá. E eles têm uma característica muito interessante. Eles preservam o modo de vida, o mesmo modo de vida de séculos. No vídeo tem bastante detalhes sobre isso, mas só assim, para vocês já entenderem. Eles, por exemplo, não usam carro, né, eles usam só carroça ou uma bicicleta, mas nada que os faça depender, né, por exemplo, de ter que abastecer carro, ter que depender do governo, por exemplo, eles não usam energia elétrica do governo, não usam água encanada do governo. Eles tentam se isolar ao máximo do mundo, né, das pessoas, tanto das outras pessoas, dos não Amish, quanto do mundo de maneira geral, né, porque o princípio teológico ainda é o mesmo, né, de não se apegar às coisas daqui. E pra eles, né, se eles começam a ter energia elétrica, toda a internet, eles vão acabar se apegando às coisas do mundo. Então, para não se apegar às coisas do mundo, eles vivem como se estivesse ainda quase na época da Reforma Protestante, né? Então, o modo de viver deles quase não mudou de lá para cá. Então, observar a vida deles é como se a gente estivesse observando quem o Weber observou. Embora, né, é importante ressaltar algumas coisas. Da mesma forma como acontece hoje, as igrejas protestantes que existiam na época que o Weber estava vivo e que ele estudou, eram diferentes umas das outras. Elas não compartilhavam necessariamente a mesma teologia, os mesmos princípios, né, a mesma ética. Por exemplo,
a teologia da predestinação, que eu mencionei no começo, que é aquela crença em que Deus já sabe se você vai para o céu ou para o inferno antes mesmo de você nascer, né, e que isso tem uma relação aí com você ser realmente um descendente do povo escolhido, um descendente do profeta Abraão. Essa perspectiva não existia em muitas igrejas, né? Por exemplo, na igreja luterana, que foi, digamos assim, a primeira igreja protestante, né, fundada por Martinho Lutero, não existia essa noção da predestinação. A noção da predestinação era muito forte entre os calvinistas e os puritanos, principalmente. E o que o Weber observa? Que justamente onde havia uma maioria calvinista e puritana, foi ali que o capitalismo realmente cresceu com maior gás, que no caso seria os Estados Unidos, já que os Estados Unidos foi povoado inicialmente por puritanos, vindos da Inglaterra. Inclusive no filme A Bruxa, aquela família é uma família de puritanos. Na Inglaterra, que é o berço do capitalismo moderno, né, a indústria, a revolução industrial aconteceu na Inglaterra, onde também, né, de onde surgiram os puritanos, que depois foram para os Estados Unidos e fundaram, digamos assim, a sociedade americana. E na Holanda, que é um país pequeno, mas é uma grande potência capitalista, rivalizou com a Inglaterra durante muito tempo, né, como uma das maiores potências do comércio marítimo, fundou a cidade de Nova York, né, foi um holandês que fundou a cidade de Nova York. Aliás, ele primeiro fundou Recife, foi expulso, né, Maurício de Nassau, o nome dele, foi expulso pelos portugueses, foi para os Estados Unidos e fundou Nova York. Né, enfim, esses seriam os grandes centros, né, do capitalismo, que eram lugares, regiões com uma presença muito forte dos puritanos e calvinistas, que tinham essa questão aí da crença na predestinação. Mas, de qualquer forma, em outras regiões, né, também de maioria protestante, só que de outras denominações, como os luteranos, presbiterianos e tudo mais, nesses lugares, se a gente for comparar com os países católicos, na média, o capitalismo também se desenvolveu melhor, né, com mais gás nesses lugares. Digamos assim, os puritanos e calvinistas no topo, depois os outros protestantes, né, comparando aí com os católicos, e aí essa é a imagem da teoria do Weber, né? Ele parte dessa desigualdade econômica entre católicos e protestantes para tentar entender o que isso tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo.